pessoal, chegamos à nossa última aula dessa 7ª semana e hoje nós vamos falar sobre as novas abordagens da administração e encerraremos com a administração participativa. Nós vimos na aula anterior, quando falamos sobre a administração por objetivos, que nós precisamos criar uma hierarquia de objetivos, né? Os objetivos eles têm que ser mensuráveis, realistas, desafiadores, precisam ser definidos no tempo, precisam ser relevantes e motivadores. A hierarquia dos objetivos é determinada nos níveis estratégicos, tático e operacional. Então, nós vimos que o nível estratégico são os objetivos de longo prazo, traçados no topo da organização. Nós vimos que o objetivo tático são aqueles de médio prazo e são determinados pela gerência, pela parte média da organização, em que vão determinar a alocação de recursos, a coordenação, a criação de novos produtos ou serviços que vão ser produzidos em médio prazo. E o operacional, que é o dia a dia da organização, tem que fazer o dia a dia dela, fazer com que ela funcione. Quanto mais sólido forem essas bases de curto prazo, melhor a gente consegue atingir os objetivos estratégicos de longo prazo. Isso tudo para a gente poder chegar na nossa administração participativa, que é uma nova visão de administração que vem colaborar com os administradores, né, e fechar um ciclo de estudos sobre administração, sobre o que nós temos de estudos organizacionais até esse estudo que vem complementar as nossas aulas. A administração participativa teve como pilar fundamental a invenção da democracia na Grécia, há mais de 2000 anos. Então, vejam, quando nós dizemos que a organização ela evolui com o tempo, nós pegamos muitas coisas boas de diversas práticas e trazemos para o estudo da administração, assim como acontece nas outras ciências, na economia, na biologia, na matemática, na física, nós sempre incorporamos coisas novas, né? E a administração participativa, ela inclui coisas faladas sobre democracia na Grécia Antiga, há mais de 2000 anos. Na década de 60, ela foi amplamente divulgada influenciada por uma pesquisa de Heinz Likert. Likert é um importante estudioso que deu várias contribuições para o estudo da administração e para o estudo até de sistemas complexos, tá? Que abordam uma série de conceitos importantes, não só para a área de administração. Heinz Likert ele comparou o modelo tradicional de administração com um modelo participativo de gestão, resultando na construção do seu modelo de administração. Além disso, observou-se aspectos como o processo de administração na Toyota, empresa japonesa, né? O sucesso das empresas japonesas foi atribuído às técnicas de uma gerência participativa e aos programas de qualidade implementados por essas corporações, principalmente pela Toyota no Japão. Então, o Japão é o berço da gestão da qualidade total. Ao longo do curso de vocês vão ainda se debruçar mais com esse sistema Toyota de administração e sobre a gestão da qualidade total. E muito da gestão da administração participativa vem de estudos também do Japão. O que dizia esse modelo Toyota de produção? É uma gerência participativa em que todo mundo participa do processo de decisão, é uma integração horizontal, então cada linha da organização vai estar integrada, todo mundo vai se falar, vai se conversar. Nós temos que pensar numa estabilidade e cidadania corporativa, então dentro da organização o cidadão deve atuar de forma corporativa, né? Uma cultura organizacional forte. A cultura organizacional são as crenças, valores que a organização acredita, que segue. Então tem um padrão determinado. Essa cultura é determinada principalmente pelo fundador da empresa
e ela vai alterando com o passar dos anos, com o passar das décadas, e até mesmo quando existe uma sucessão de gestão na empresa. O comprometimento do empregado com a organização, ferramentas de produção como Kanban e Just in Time, que não cabe aqui a explicação, mas ao longo dos anos, ao longo do curso, vocês vão ver muito sobre Kanban e Just in Time, círculos de qualidade e qualidade total e melhoria de processos e mudança. Então, esse modelo Toyota serviu de muito apoio para a formatação da administração participativa e do seu conceito. Qual o conceito da administração participativa? É uma filosofia que valoriza a participação das pessoas no processo de tomada de decisão. Então, como nós falamos da democracia, nós vamos fazer algo, nós vamos discutir com todos, né? Nós vamos fazer reuniões e vamos ver como tomar essas decisões e como fazer com que isso aconteça. O objetivo é contribuir para o seu desenvolvimento, para a resolução de conflito e na competitividade em um mercado cada vez mais globalizado. Como nós vimos anteriormente, a empresa está inserida em um complexo ambiente. Então, a globalização dos mercados faz com que a empresa precise ser cada vez mais ativa no seu processo de mudança. E para isso a gente precisa conversar com todos. A participação de todos na decisão da empresa é importante. Muitas vezes nós não lançamos um produto porque nós ficamos muitas vezes receosos qual seria a visão do público. De repente, se a gente levar isso para uma discussão com os funcionários, pode ser que nós tenhamos ideias de como formatar melhor esse produto ou serviço. Então, a discussão dentro da empresa passa a ser um processo ativo. E quanto mais diferente for a empresa, melhor para a empresa. Quanto mais pessoas pensarem de formas diferentes e não de forma homogênea, ser uma empresa heterogênea, cada um com pensamentos distintos, provavelmente surjam novas ideias dentro da empresa. Então vejam a complexidade da gente falar da administração participativa, inserindo todo mundo no processo de decisão da empresa. Qual o objetivo dessa administração participativa? Aproveitar o potencial intelectual das pessoas. Muitas vezes nós não avaliamos o total potencial de cada um dos trabalhadores da empresa. E muitas vezes o funcionário mais subalterno, um funcionário que trabalha na área de produção, pode ter alguma ideia que mude o processo de produção. Então, a organização começa a ter ideia de que tudo não precisa partir do topo. Essa administração pode ser dividida entre todos dentro da empresa. Serve para aprimorar a qualidade do processo de tomada de decisão, maior satisfação e motivação dos trabalhadores, porque eles se sentem parte do processo. Então, imagina você ter, dentro da empresa, contribuído com alguma ideia que foi implementada, em que você colha depois os frutos dessa ideia. Então, isso é muito importante nos dias de hoje na visão do trabalhador, né? Ser uma pessoa participativa dentro das empresas. Aprimorar o potencial competitivo das organizações. Então, quando eu faço essa administração participativa, eu estou aprimorando a organização como um todo. E aí nós temos, nos estudos feitos sobre a administração participativa, dois modelos de administração. Um deles é o modelo diretivo, com autoridade, com hierarquia, com obediência, com centralização, sendo uma organização extremamente mecanicista, como nós vimos anteriormente naquela divisão, né, das empresas orgânicas e mecanicistas, né? O modelo participativo, ele vai entrar como um processo de autogestão, de disciplina, de autonomia, de descentralização e uma visão orgânica da empresa. Então, muitas vezes uma empresa ela pode optar pelo modelo diretivo, dependendo do tipo de produto ou serviço que ela faz. Ou ela vai implementar um modelo participativo em que ela vai contar com o apoio de todo mundo. Isso vai depender muito do topo da organização, de como ela é formatada.
Quais são as razões para a aplicação dessa administração participativa? Bom, primeiro, houve uma revolução tecnológica e de comunicação. Antigamente, as empresas elas eram extremamente rígidas na hierarquia. Você não podia falar, por exemplo, para algum funcionário de um outro departamento fazer algo que você precisa no seu dia a dia. Você tinha que seguir toda a linha de administração. Por exemplo, se eu precisasse conversar com algum funcionário de uma outra área, primeiro eu teria que falar com o meu chefe, depois falar com o meu diretor, depois falar com o meu gerente, para aí sim partir para o outro lado e falar com o diretor da área dele, o gestor da área dele, o chefe, até chegar no funcionário. Hoje, os sistemas de informação, os chats que existem dentro da empresa, permite que você converse com um funcionário de uma outra área muito mais rapidamente, rompendo as barreiras da hierarquia. Então, a ideia dessa administração participativa também vem por causa dessa revolução tecnológica e de os administradores enxergarem que para a organização ser mais eficiente, essas barreiras todas têm que ser quebradas dentro da empresa. Um outro aspecto é a globalização dos mercados e maior competitividade. Hoje a sua empresa está a um clique do seu concorrente. E esse concorrente pode estar em qualquer local do mundo, do planeta. Então, você tem que olhar para essas empresas de uma maneira diferenciada. Se você não tomar uma decisão logo, vem uma empresa mundial e acaba com o seu mercado, né? Então, a globalização fez com que as empresas tivessem que acelerar o processo dela de tomada de decisão. Uma nova geração de cidadãos, hoje todo mundo está conectado, vejam que naquela época já se abordava, né, década de 60, 70, uma nova visão de cidadãos. Então imagina o quanto isso também acelerou no processo da internet, no processo de redes sociais e nesse processo que nós estamos vivendo hoje em dia. A democratização e reações sociais muito mais profundas, então a sociedade hoje está muito mais ativa, né, dentro das empresas. As organizações modernas são muito mais complexas de se administrar e a inovação e velocidade nas mudanças que são exigidas das empresas. As vantagens de se trabalhar com uma administração participativa. Primeiro, o desenvolvimento expressivo da organização e dos trabalhadores. Ideias diferentes sobre o mesmo assunto, então nós já até abordamos isso. É bom que a empresa tenha pessoas diferentes para ter ideias diferentes. Participação eficaz dos trabalhadores no processo de decisão. Distribuição igualitária de responsabilidades e resultados. Então, todos esses aspectos passam a ser importantes. Essa participação eficaz dos trabalhadores é muito importante também, porque você mostrar para o trabalhador quando a empresa está com um problema para enfrentar, um problema sério de vendas ou de faturamento, como foi o caso da pandemia que nós vivemos, as empresas informaram para os trabalhadores, olha, nós estamos passando por isso, isso e isso. E muitos entenderam isso, concordaram com a empresa e fizeram o possível para que essa empresa permanecesse viva e atuante no mercado. Mesmo porque se ela falisse, se tivesse algum problema, todos os seus trabalhadores também perderiam o emprego. O elevado grau de integração com a cultura organizacional. Então, cada vez mais o trabalhador se insere na cultura da empresa. A construção de uma base sólida para o processo de tomada de decisão. Então, quando você vai tomar decisão, você consultou, você conversou com todo mundo da empresa antes de tomar uma decisão. Você vê os reflexos disso ao longo do processo. Melhora da competitividade organizacional e diálogo e respeito às diferenças individuais. Bom, encerramos aqui nossa 7ª semana de aula falando sobre administração participativa. Não esqueçam de fazer os nossos quizzes, não esqueçam de dar uma olhada no nosso fórum que está proposto na plataforma. Leiam os materiais disponibilizados para aprofundamento do tema. Obrigado a todos, encerramos aqui nossa aula.